Bom, deixa eu apresentar o convidado de hoje, o Luiz Fernando Garcia, executivo em gestão administrativa, financeira e marketing, psicólogo e pedagogo com especialização em planejamento estratégico, diferencial competitivo e marketing pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Coaching e mentor do Startup Green de Rio Preto. E é um grande amigo também. Por favor, Fernando. Legal, eu queria começar para as pessoas te conhecerem um pouco mais, que você contasse brevemente um pouco da sua história. Não vai dar tempo. Brevemente. Bom, eu não sei, eu sou uma pessoa muito inquieta, né, desde criança. Sempre quis navegar pelas áreas de conhecimento. Comecei a trabalhar menino ainda em jornal, consegui ter uma experiência na área jornalística. Comecei como faz tudo e aí acabei montando uma barraca na redação, acabei melhorando o desempenho escolar por causa disso, né? E depois fui seguindo uma carreira na área de executivo, mas olhando, né? Porque assim, quando a gente olha para a área de executivo, você tem algumas questões que precisam ser conversadas. Uma delas é como empreender. Então, normalmente a gente empreende ou construindo uma empresa ou trabalhando como executivo empreendedor em outras empresas. Então, eu segui esse caminho. Eu fui executivo empreendedor em outras empresas, sempre olhando, por exemplo, para as empresas que criam a oportunidade da gente participar, né, com afinco do que é dos seus objetivos, a gente acaba tendo a oportunidade de lidar como se fosse nossa. Então, em todas as empresas, eu sempre tratei como se fosse minha empresa, sempre que criei objetivos para resolver questões, e com isso eu fui conseguindo um espaço de liberdade e autonomia, fui empreendendo, fui dirigindo negócios, fui dando resultado e tive a oportunidade de aprender muito, muito, que é a coisa que é melhor da minha vida, né? Que é uma coisa assim que sempre traz. E que hoje faz parte da minha vida, que hoje eu sou um orientador de empresas, de pessoas, né, e de negócios. É isso que eu faço a partir da minha experiência e do que eu me preparei para fazer isso. Mas, em síntese, é mais ou menos essa pegada. Legal. Nós estamos aqui num evento que estão reunindo empreendedores para trocar experiências, tentar fazer conexões, um se ajudar um outro, né? E aí vem o tema do Startup Grind de hoje, né? É mesmo solitária essa jornada do empreendedor? Não, é solitária, não tem muito o que dizer, né? A solidão, ela faz parte do mecanismo da gente de resolver problemas, né? Para resolver problemas, nós temos que nos concentrar, e isso é uma tarefa que é conosco, né? Então, assim, o que tem é como a gente viver com essa solidão, buscando um resultado, porém, aliviando esse sentimento a partir do momento que eu consigo compartilhar, que eu consigo conversar sobre isso, que eu consigo observar parâmetros, né, que são fora do que eu estou resolvendo e consigo me apropriar deles e trazer para dentro da solução do que eu preciso. Então, eu consigo lidar com essa característica da solidão. Mas ela é uma característica humana muito positiva, inclusive, porque é a questão da criatividade e da solução de problemas. É claro que isso amplia, assim, aumenta um pouco a pressão que a gente sofre. E no caso de empreendedores de startups, isso tem alguma diferença? Como que você vê esse empreendedor de startup nesse movimento que está rolando hoje? Então, assim, acho que nessas questões, tanto no mundo corporativo quanto na construção de startups, nós temos assim praticamente uma linguagem comum, né? Que é a pressão, né? Então, você tem um ambiente de solidão para resolver as questões, você tem uma pressão muito forte, que é sobre aquilo que você precisa realizar, aquilo que você precisa resolver, né? No tempo que você precisa resolver. De forma geral, isso já traz um ambiente super pressionado. Agora, na questão da startup, a gente tem aí um acelerador de partícula diferente, porque é uma empresa que já nasce com o objetivo de ser uma empresa acelerada, né?
ela não parte do ambiente comum, porque ela tem uma proposta de que a solução dela esteja em cima de uma visão de disruptura, ela não pretende melhorar nada, né? Ela pretende criar alguma coisa que promova uma solução diferente, independente do que existe. Então, só por aí já é muito desafiador. O que nós temos aí é um ambiente de pressão muito forte. Então, nós temos o que a gente tem assim de comum. São algumas características que precisa ter capacidade de lidar, né, com ambientes que são áridos, né, que precisa de que você enfrente isso, que você tenha muita coragem para se resolver, e a startup ainda faz com que a gente lide com esse aspecto da ansiedade da solução, né? Porque nós temos uma ansiedade muito rápida, porque tem uma mensagem na nossa cabeça, né, que todos nós vamos criar alguma coisa assim que seja magnânimo, né? E isso já é uma pressão a mais. Então, eu tenho que lidar com isso no cotidiano. A questão da inquietude, da ansiedade, ela é mais presente e mais notada no criador de startups, até porque vem de um público mais jovem, mais conectado com a tecnologia, né, com uma relação mais intuitiva e mais empírico, mais ensaio e erro, né? Então, tem essas características aí também que vão por aí. Pelo que eu entendi, é algo muito mais uma autopressão do que uma pressão externa. Vamos dizer assim, é que assim, a gente tem um ambiente interno de pressão, que é como eu percebo a coisa e como é que eu exijo de mim. Mas você tem uma realidade externa também, que é esse cenário de uma sociedade volátil, né? E principalmente agora, assim, uma parte específica para o nosso país. O nosso país ele acaba sendo uma realidade inconstante, né? Nós temos muitas variáveis que são incontroláveis. Dentre elas, né, as realidades de intervenção governamental na iniciativa privada, que acaba, né, que são variáveis que a gente não controla. Isso pode vir a acontecer. Essa pressão é muito forte, né? Você tem outra pressão também, que é uma mudança no conceito da realização do trabalho. Nós temos uma ideia ainda de emprego, né? Então, aí eu resolvo ser empreendedor. Eu sou um jovem e minha família pergunta assim, bom, você vai trabalhar em quê? Eu falo, não, eu vou empreender. Eu vou procurar solucionar problemas. Mas espera aí, como é que você vai fazer isso? E quem vai assinar a sua carteira, né? Aí vai eu mesmo vou assinar, não é? Então, assim, você lida com uma outra pressão também, que é recriar ou transgredir alguma coisa que é uma percepção assim, de consciente coletivo, que tem uma expectativa que seja tudo muito organizadinho. E não é. O mundo não está organizado, pelo contrário, ele está em mudança muito evidente, né? E isso traz para a gente um ambiente e uma exigência de que a inteligência e uma atenção ela precisa ser uma atenção distribuída, além de concentrada. E o que faz um empreendedor ter sucesso nessa jornada? Bom, eu acho assim, né, o peak performance, né, assim, a exigência que a gente tem de ter uma melhor performance pessoal e uma melhor performance profissional. Então, assim, a gente fala da gente enquanto ser humano, mas a gente esquece um pouco disso e a gente pensa da gente sempre no limite superior. Então, o que vai levar a gente a ter sucesso? Ter uma exigência de uma performance pessoal bastante forte e ter uma exigência de uma performance profissional bastante forte. Eu vou ter que combinar isso. Para que isso ocorra de uma maneira verdadeira, eu vou precisar me recriar. E aí é um outro desafio, é um outro ambiente de pressão, inclusive, né? Porque eu preciso me descobrir. E o mais interessante é que a gente não vem com manual nem com bula, né? Então, a gente vem com a gente mesmo. E a gente vem com as nossas características. E nem sempre eu consigo identificar quais são as características que mais me ajudam e as que menos me ajudam, e as que me atrapalham. Então, isso é um exercício de descoberta. E se eu estou fazendo isso ainda com o desafio de progredir do ponto de vista empresarial, de ter sucesso, a pressão aumenta. Esse processo de descoberta é feito sozinho?
É melhor ter outras pessoas junto? Como que... Bom, naturalmente ele começa sozinho, né? Mas o que acontece é que ele não, assim, a gente não consegue ser autossuficiente nisso, né? A gente precisa buscar um suporte externo, né? A gente consegue, por exemplo, muitas vezes, ter um olhar de fora que nos ajuda, né? Isso acontece no nosso próprio desenvolvimento humano. A gente começa a olhar para as coisas, começa a copiar movimentos, a copiar comportamentos, e a partir daí eu começo a me desenvolver. Quando nós chegamos no mundo mais, vamos dizer assim, mais adulto, talvez, a gente tem uma questão aí, que é o quanto que eu estou concentrado para resolver as coisas e o quanto que eu consigo me dedicar para me olhar. Então, é muito importante que eu consiga um ambiente externo para isso. Então, por exemplo, esse ambiente de comunidade é um ambiente valiosíssimo, porque é onde eu posso trocar ideias, experiências, é onde eu posso buscar parâmetro, e é onde eu posso buscar gente que está, pelo menos, antenado na mesma circunstância, situação e desafios e problemas que eu estou. Então, ali eu começo a identificar semelhanças, identificar quem teve saída ou não teve saída. Esse é um caminho. Um outro caminho que eu acho que é muito importante também é a gente eleger, né, pelo menos mentores. Eleger mentores que possam nos ajudar, nos conduzir, nos orientar, né? E aí, assim, eleger gente que está preparada para esse exercício também, né? Não basta, por exemplo, alguém que tenha uma experiência como profissional partir para exercer o trabalho de mentoria. A mentoria, ela exige um pouco da gente, que a gente consiga pensar junto com o outro, ter um processo de empatia e pensar como o outro precisa que seja pensado. E não como a minha experiência, né, como a minha visão pode ter sido boa para mim. Porque, primeiro, que o tempo é diferente, o jeito é diferente. Não dá para você transpor uma experiência de um para o outro. Então, o papel da mentoria é conseguir pensar e ajudar, né, quem está precisando de orientação a ser orientado nesse sentido. O que não quer dizer também que eu não possa aproveitar as experiências no sentido de busca de informação, né, de busca de informação sobre determinados saberes, sobre determinada ciência, sobre determinada experiência. Mas é um outro modelo de acompanhamento. Eu preciso de ter um ambiente em que eu possa confiar e que eu possa me colocar e possa ser acolhido. Tá certo? Às vezes, os happy hours são bons para a gente poder aliviar a tensão, mas nem sempre são os melhores lugares para a gente buscar o encaminhamento, né? A gente precisa ter um certo discernimento aí, né? Onde é que eu vou colocar a minha produção. E o que você diz que para o empreendedor que ele pode fazer para aumentar as chances dele de sucesso na condução da sua startup? Bom, eu acho que o primeiro lugar é olhar o tamanho do desafio que está se propondo. Porque a visão de empreender, ela vai implicar, primeiro, como eu estou muito associado à tecnologia, eu consigo pensar de maneira muito independente, né? Essa independência, ela tem até um certo lugar, ela é positiva, porque eu vou conseguir, de uma maneira isolada, a discutir e pensar questões e problemas que eu quero resolver, tá certo? Mas eu chego num determinado limite, que eu vou no limite máximo da minha competência ou da minha capacidade para a solução de problema até ali. Eu preciso, então, me amparar em outras pessoas, em outros profissionais, e formar um grupo para isso. Aí eu preciso estabelecer uma competência que me permita liderar esse processo, que me permita conduzir para que o resultado venha trazer aquilo que eu espero dentro do eixo que eu planejei. Então, eu preciso pensar em liderar, eu preciso pensar em um bom plano de trabalho e eu preciso me preparar para isso. Às vezes, só a intuição e a tecnologia não resolve, apesar que avança muito. Então, de um estado de independência, eu preciso me preparar para um estado de interdependência. É onde eu começo a reconhecer no meio, onde eu começo a reconhecer no outro,
uma competência que vem somar a minha, e isso vai traduzir numa terceira energia muito mais valiosa, né? Isso é muito importante a gente observar. Recentemente eu li um livro sobre hábitos, né? E tenho tentado pensar em como transpor isso para minha vida profissional, até alguns fatos pessoais também. Como que você vê essa questão do hábito para o empreendedor? Que isso influencia nele? Então, é muito bacana a gente falar de hábito, porque assim, nós somos, né, tudo hábito, né? Então, assim, tudo que a gente tem do ponto de vista de massa de solução de questões, eu naturalmente, enquanto ser humano, eu vou transformando em hábito. No entanto, é bom a gente qualificar. Eu transformo muita coisa em bons hábitos e muitas coisas em hábitos que não são tão bons, né? E eles podem me prejudicar. O que eu tenho que começar a pesquisar é quais são os hábitos que são corrosivos para mim, né? E isso é meio difícil, porque são os meus hábitos. A gente não nota muito, às vezes, né? A gente não nota, a gente vive com eles, acorda com eles, dorme com eles, e mesmo que sejam hábitos ruins, eles causam para a gente um certo conforto. Porque eu crio um hábito que ele vai me levar para algum caminho que é confortável. Vamos supor que eu crio o hábito de deixar para resolver as coisas depois. Tá certo? Então, assim, tem uma coisa para resolver, eu vou transversando, eu vou deixando, eu vou protelando, né? E chega lá na frente, aí eu corro para resolver. Tem embutido nisso algumas questões que é importante a gente pensar. Primeiro, às vezes eu estou com um problema muito pequeno, então eu deixo ele crescer, porque aí vai exigir de mim, vai parecer um desafio. Porque se eu resolver de primeira, e agora o que eu faço? Né? Então eu começo a criar o hábito de aumentar o problema para me testar. Né? Eu quero ver se eu sou forte pra caramba, entendeu? Então eu começo a exigir de mim. Ou eu vou deixando daquele jeito, porque é o seguinte, eu não quero muito resolver, e a hora que chega em última hora eu tenho que resolver. Resolvo de qualquer jeito ou arrumo alguém para pôr no colo o negócio. Né? Então, assim, só que isso não é muito perceptível, vira um hábito e eu não percebo. Eu preciso começar a olhar para mim, desculpa, e falar assim, olha, o que está bacana no que eu faço e o que de fato que eu preciso mudar. Se eu conseguir ter essa consciência, aí eu posso pedir ajuda dos pares, né? Dos amigos, dos colegas, dos familiares, posso fazer uma pesquisa, posso arrumar, como é que chama uma startup nova? Me conta aí. Me conta aí, eu posso fazer um Me Conta Aí com a turma, eu falo, me conta aí o que você acha que eu posso melhorar. A partir do momento que eu percebo isso, eu vou ter que fazer uma reprogramação. Aí, então, é um exercício de disciplina, de perseverança, porque eu preciso desinstalar um hábito que, mesmo sendo ruim, me causa um certo conforto, para instalar um outro hábito que ele vai criar uma disruptura no meu movimento, ele vai me transformar em outra pessoa, e significa que eu tenho que escolher algumas coisas. Tá certo? Aqui nós podemos até pegar um hábito, coisas comuns, por exemplo, tem gente que fuma, de repente ele se toca, eu preciso parar com isso. É uma mudança, é uma disciplina, é uma tomada de decisão muito forte, e isso é muito exigente. Eu tenho que estar preparado para essa exigência. Né? Assim, isso em tudo também passa pelo modelo de empreendimento. Eu vou eleger algumas coisas que eu vou definir que aquilo é importante para o meu empreendimento. Não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que o meu negócio exija que eu faça. Às vezes eu estou fazendo coisa, vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa na área médica, não sei o quê, eu vou pegar assim, tem que ir para o plantão hospitalar 2, 3, 4 da manhã para observar. Pô, mas eu não estou pronto para acordar essa hora, meu. A sua empresa precisa disso, você tem que se virar e você tem que corresponder ao que ela precisa, não ao que você quer. Então, lidar com os nossos hábitos é pensar nisso. O que eu preciso e não o que eu quero. Aí é um exercício de disciplina e de perseverança. E na prática, como que aplica, como que eu quebro hábitos ruins e coloco hábitos bons no lugar? Na prática é o seguinte, a gente tem que usar a linguagem de cinema, né? Então, o cinema, depois de pronto, se eu quero compreender, eu tenho que fazer uma decupagem quadro a quadro. Né? Eu tenho que fazer uma leitura das partes para poder entender o todo. Se eu não fizer essa decupagem, eu não vou entender. E uma das coisas que é muito importante é o seguinte, por mais que eu tenha, às vezes, paciência com os outros, tolerância com os outros, às vezes eu não tenho paciência e tolerância comigo.
Porque, às vezes, o nível de exigência que a gente tem com a gente é superior ao que a gente tem com as outras pessoas, né? Porque isso me leva assim, então eu tenho que parar um pouco e conversar. Olha, paciência. E agora, José, como é que nós vamos fazer? Ok, eu vou começar a me entender nos vários modelos de comportamento que eu tenho. Eu faço um estudo, por exemplo, como é que é o meu dia a dia, eu posso observar os meus compromissos, eu posso partir para a minha agenda, eu posso partir para a velocidade em que eu consigo resolver os meus problemas, eu posso verificar se eu estou cumprindo os meus compromissos, eu posso verificar se eu estou cumprindo os meus prazos, eu posso verificar se eu estou aproveitando o meu lazer, eu posso verificar se o meu lazer tem qualidade, se ele está me corrompendo, se ele está judiando de mim. Então, assim, eu tenho uma série de perguntas pequenas que eu vou fazendo ao longo do tempo. E, conforme o nível de resposta, eu vou criando um quadro para mim mesmo e eu vou fazendo isso. Posso procurar ajuda para isso também. Um bom mentor pode me ajudar a acelerar esse processo. Legal. E quando o empreendedor está numa situação dessa, de uma tomada de decisão difícil, ele se sente sozinho, perdido, acontece, né? De ser, nossa, não sei agora para onde que eu vou, né? Não tem um caminho claro para frente, né? O que ele deve fazer nesse momento? Quem que ele deve procurar? Assim, acho que todos nós aqui temos esses momentos. Momento que, olha, está tudo perdido, o que eu faço agora? Né? Primeiro é olhar para esse dado de realidade, é ver se está tudo perdido mesmo. Né? Se está tudo perdido, eu preciso saber onde é que eu posso me socorrer. Então, ainda que esteja tudo perdido, eu posso estar perdido, mas eu não posso me apavorar. Né? Eu preciso olhar com clareza, verificar, eu estou perdido, constatar o fato e procurar o melhor caminho para buscar essa solução. Né? Eu posso, por exemplo, discutir isso em pequenas comunidades, em pares que têm o mesmo problema, em que a gente se encontra perdido, verificar quem que já encontrou solução, e eu posso perfeitamente procurar um profissional que me ajude a achar o caminho. Porque isso, inclusive, ajuda bastante, porque eu tenho a proteção de uma conversa protegida. Porque muitas vezes eu estou perdido e o que eu não consigo encontrar a solução? Eu não quero conversar sobre isso abertamente. Eu preciso ter uma certa proteção e um certo cuidado comigo. Eu preciso fazer uma eleição de com quem que eu vou conversar. Eu preciso conversar com alguém que eu confio, com alguém que eu tenho empatia, com alguém que possa compreender o meu problema e possa olhar na minha perspectiva. Aí, então, eu vou encontrar essa solução, eu vou ser acolhido e vou conseguir passar essa onda. Eu acho que é um jeito que a gente pode fazer. Essa situação, essa dificuldade, digamos, do fundador de uma startup, do CEO, isso pode contaminar a equipe dele? Como que ele pode agir para que isso não passe, pelo menos não saia dele e contamine todo o time? Isso é muito importante, é muito cuidadoso. Acho que assim, para o CEO, né, de uma startup, ou também para os líderes, né, corporativos, assim, são as figuras de grande importância para o seu time. Né? Primeiro que o CEO, o líder, ele tem que ter uma constância de propósito muito forte. Ele tem que ter muito em mente, né? Tem que ter muito claro o plano que ele traçou, e ele precisa perseguir isso com vigor. Não cabe, por exemplo, para um CEO, para um criador, para alguém que precisa tirar uma boa energia da equipe, né, ter situações de inconstâncias. Então, ele precisa, assim, de forma geral, nós temos que ter um cuidado muito grande com a gente, envolvendo, primeiro, uma substância de preparo físico. Nós precisamos estar com o organismo equilibrado. Porque, às vezes, é o seguinte, se eu estou com o organismo despreparado, se eu não estou preparado fisicamente, eu posso me cansar mais rapidamente, eu posso me estressar mais rapidamente. Eu preciso, por exemplo, buscar um equilíbrio emocional. Eu preciso ter um desenvolvimento emocional, eu preciso me testar nisso, eu preciso conseguir essa equação. Não é? Eu preciso, inclusive, ter um ambiente espiritual, onde eu possa me encontrar, eu possa meditar. Né? E eu preciso ter uma segurança técnica, eu preciso ter uma visão sobre aquilo, eu preciso estudar daquilo que eu tô buscando. Isso vai me dar uma capacidade de performance mais constante. E isso vai contribuir muito com a minha equipe. Eu não posso, de repente, ficar passando
para a minha equipe, às vezes, pressões que eu estou imaginando que possa vir a ter, ou cenários que eu estou analisando de uma maneira mais sofisticada, que pode vir a interferir. Eu preciso proteger um pouco a equipe e ajudar que ela persiga. Então, é por isso que também a solidão nos acompanha. Muitas vezes, eu não posso me dar o luxo de ficar estressado, de perder as estribeiras, né, de não saber lidar com a coisa. A equipe depende muito da gente. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. E aí, então, do outro lado da equipe, o que ela espera de um CEO? Bom, normalmente ela espera alguém que seja desafiador. A equipe, ela deseja sempre ser desafiada. Olha para nós mesmos. Se a gente se nos depararmos com uma situação muito fácil, sem desafio, nós vamos entregar o jogo, vai largar isso de lado. Então, a equipe espera que o CEO seja desafiador, que ele seja provocativo, que ele tenha uma capacidade de juntar competências que não estejam com ele e colocar a serviço do time, a serviço da equipe, que ele seja um articulador dessas ideias, desses saberes, que ele consiga mostrar o norte, que ele consiga conduzir a nau para o melhor cenário, né? A equipe ela tem muito essa expectativa de que uma liderança, de que um CEO tire o melhor deles e tenha a capacidade de tirar o melhor de cada um. E é o seguinte, tem uma expectativa forte para ser desafiado, né? E ninguém, por exemplo, quer viver com um CEO que deixa a coisa aí, ir lá navegar, né? Que vai do jeito que vai. Não. Ela quer direção, precisa de resultado, precisa de plano de trabalho, precisa de imersão. E grupos mais exigidos são os de melhor resultado, né? E são onde geram grandes líderes também, né? Essa exigência, essa proteção do grupo leva ao desenvolvimento de competências do grupo, né? Como que o CEO pode tornar isso mais assertivo, né? Desenvolver competências com uma boa velocidade que fixe mesmo no time? Tá. Vamos assim, às vezes vamos decupar um pouco as ideias assim para a gente não popularizar, porque assim, a competência é uma coisa que o pessoal fala, pô, você é competente, hein? Ó, competência aí está sobrando. Mas vamos entender um pouco o que seja competência, né? Competência é o seguinte, nós precisamos de 3 coisas fundamentais para dizer, olha, existe competência aí. Uma delas é um saber, é uma ciência. Eu tenho que saber aquilo, sobre aquilo. Eu tenho que dominar o saber, certo? Esse é um dos fatores. O segundo, eu tenho que saber aplicar esse saber. Esse saber sem aplicação, né, é cultura só. Na questão prática de um trabalho, ele precisa ser aplicado. Então, eu preciso saber aplicar esse saber. E, sobretudo, eu tenho que ter muita vontade de que isso aconteça. Então, competência, para você dizer, olha, é competente, tem que ter esses 3 fatores. Precisa saber fazer esse negócio e precisa ter vontade de fazer. Se faltar um deles, não há competência. Então, por exemplo, nós precisamos analisar, às vezes, qual é a prontidão para que uma competência se estabeleça. O que já tem? De repente, tem uma pessoa que tem o saber necessário para aquilo, já tem a ciência para aquilo, então o que nós precisamos fazer? Fazer com que ela pratique aquilo, que ela fique muito boa para praticar aquele saber. E ter motivação para fazer isso, né? Então, aí nós estamos falando de competência. Na questão de, por exemplo, de velocidade para se adquirir competência, vai depender disso também. Vai depender da vontade que eu tenho de aplicar, da vontade que eu tenho de dominar o saber, do quanto eu já tenho esse saber pronto, né? E o quanto que eu vou praticar. Então, tendo essa visão de competência, e isso é muito importante, porque de repente eu tenho só uma parte, e eu preciso ajudar a desenvolver as outras, né? E isso cabe ao CEO perceber. De repente, vamos lá, o Luiz Fernando entende muito desse negócio aqui. Tá legal. Ele sabe praticar, então eu preciso fazer com que ele aprenda a praticar, né? Ele está ligado, é desafiador para ele, está motivado para fazer? Ok, eu preciso aproveitá-lo nisso. Senão, como é que eu vou criar desafio, como é que eu vou criar esse ambiente de motivação? Isso aí é muito importante observar, assim, entender da configuração do time e das pessoas. Um ponto que sempre leio e venho me confrontando quando você começa um projeto, você vai
desenvolvendo esse projeto, né, e demora para ver resultados, né? Nunca é na velocidade que a gente planeja lá no plano de ação. E eu sempre ouço assim, não, confio no processo, né? É muito difícil você estar nessa posição, assim, eu confiar no processo, mas o resultado não vem. E aí, eu largo o processo ou mantenho, né? O que é um bom processo para você segurar e confiar nele? Isso é brilhante, né? Porque assim, é um conflito, acho que natural do nosso dia a dia. Né? Quando você, bom, o que acontece com o processo? Não estou entendendo, não está andando, né? Assim, se não está dando certo é porque está errado, velho. Né? Então é o seguinte, não tem jeito. Assim, quando você começa a pensar uma coisa, construa um bom plano. Você tem que estressar o plano. Você tem que, assim, você tem que malhar primeiro para entender realmente qual é o seu desafio, qual é o resultado que você vai buscar, tá certo? Qual é a mosca que você vai acertar com esses tiros aqui. Né? Aí você tem que definir muito claramente isso. Definiu o que você está buscando, definiu o que é que você quer. Desculpa, esse definir é documentado na cabeça? Ah, então, você já acrescentou 3 perguntas numa, né? Senão eu esqueço. Vamos separar aí, assim, não. É o seguinte, o que está na cabeça fica muito difícil de que possa levar para a gestão, certo? Se estiver na minha cabeça, eu não consigo compartilhar. Até porque o nosso cérebro, o nosso cérebro ele é traquina, ele faz malandragem com a gente, né? A hora que você imagina que você está na tua cabeça, né? Você contou aqui, definiu um trabalho aqui, dali a pouco você passa uma versão ali, mas você já acrescentou alguma coisa que você acha que devia. Então é o seguinte, primeiro, começamos a planejar, documentar. É documentar. Eu tenho, assim, um modelo de plano de ação é absolutamente o melhor caminho. Né? Eu tenho ali um beabá que eu não vou errar. Vou definir claramente o objetivo que eu quero. Para definir um objetivo, eu começo a conversar com ele. O que eu quero? É isso que eu quero? Ok, vou justificar isso. Eu justifico, eu marco. Eu quero isso por isso. Ok. Qual é o caminho que eu vou fazer para chegar nisso? Que tipo de recurso que eu tenho para chegar nisso? O que eu vou precisar para chegar nisso? Quais são as estratégias que eu tenho para chegar nisso? E eu vou mapeando. Conforme eu vou mapeando, isso vai ficando claro. Bom, está resolvido o processo? Ainda não. Porque quando assim, o processo demora. Não, né? Depende do processo. Né? Porque quando eu olhei aquilo que eu quero, a hora que eu vou definir o processo, eu tenho que enxergar claramente exatamente o que o processo é. Um começo, um meio e um fim. Se eu enxergar isso, raramente eu vou errar. A margem de erro é tendente a 0. Tá certo? Exceto se eu tiver algum viés. Mas se eu estudar e definir isso, começa, tem meio e tem fim, então o processo está definido. É claro que a maioria das coisas não acontece no tempo que a gente quer. Então, às vezes é uma questão do processo, às vezes é uma questão da ansiedade que eu tenho por um resultado que ele pode vir num tempo diferente daquilo que eu quero. Né? Para isso eu tenho que criar alguns parâmetros, mas se eu tiver um bom plano, eu vou compreender isso. Se eu definir o processo, eu vou definir parâmetros. Se, por acaso, começar a sair fora daqueles parâmetros, eu tenho que parar para rever. Parei para rever. O indicador de que não vai chegar no resultado, eu preciso ter a coragem, às vezes, de abortar. Ou enxergo um caminho para reformular. Então, assim, eu tenho que ter essa visão. Essa dimensão e essa expectativa de resultado rápido, principalmente em startup, ele é uma ansiedade que ela é natural do criador de startup. Por conta de que é uma empresa acelerada, ela nasce acelerada, ela tem que crescer rapidamente. E o rapidamente, às vezes, que é do processo da empresa, não é o meu rapidamente. É claro que meu sonho é, comecei hoje, amanhã estou rico, não é isso? Porque eu vendi ontem. Não é? E não é bem assim. Você pega o ciclo de vida, né, da criação da startup, ela tem um ciclo que, às vezes, apesar de que a solução está pronta, né, ela vai demorar para se estabilizar, às vezes ela vai demorar para ser enxergada no mercado,
e às vezes ela vai demorar um pouco mais do que eu quero para começar a me dar retorno. Isso cria uma ansiedade muito grande em mim, porque eu tenho 2 investimentos importantíssimos aí. Um primeiro investimento é o financeiro, que eu tenho que olhar para ele. O segundo investimento é o emocional, que está relacionado a lidar com as pressões que eu vou sentir na criação, na manutenção e na alavancagem dessa startup. E, às vezes, a pressão também de quem está em torno, que começa a exigir de mim um resultado que aquilo ainda não está pronto, não está maduro para dar. E também começa a mexer com o meu sentimento, né, a minha vaidade justa. Né, assim. Aí a pessoa começa a olhar e fala, e aí, bonitão, e aí, cadê a empresa? Né? Não está pronta ainda? Não está pronta ainda? Não está pronta ainda. Né? Você estava falando planejamento, né? Aí eu acabei te cortando, né? Você falou montar um planejamento, bom planejamento. Um bom planejamento e um bom plano de trabalho é a alma de tudo. E documentar isso também é a alma. Porque é ao documentar que você vai poder realinhar, que você vai poder reestudar isso. Você tem muita experiência em atender executivos e empresários com esse sentimento, essa angústia, esse sentimento, esse aperto, né? Situações difíceis, né? Qual a principal causa disso que chega ali no seu consultório? Acho que a principal causa é a vontade de acertar. É a vontade de ter resultado e a vontade de ter sucesso. Normalmente, essa turma que a gente trabalha junto, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba trabalhando junto com quem vai lá. Né? Às vezes junto com ele, às vezes junto com o time que ele escolheu para poder ampará-lo nas questões. Então, nós costumamos dizer que nós somos aceleradores de partícula. É um ambiente em que a gente vai debater os planos de trabalho, nós vamos afinar os instrumentos, não é isso? E vamos conseguir descobrir qual é o melhor caminho para se chegar ao sucesso e também vamos descobrir como é que a gente minimiza os erros, né? E como é que a gente melhora o índice de acerto. Então, normalmente, quem está procurando esse amparo de estar junto, de seguir numa jornada junto, já é quem está olhando para um desafio de sucesso maior. Porque a gente começa a discutir, às vezes, questões de plano de trabalho e começamos a projetar isso para 2, 5, 10, 15, 20 anos. Não é? Porque a questão é como é que você atua hoje, pensando onde a sua empresa vai estar, onde os seus resultados estarão. Então, esse é o grande desafio. Né? E esse é o grande desafio de quem quer construir as coisas, de quem quer fazer as coisas dar certo. E de quem tem essa capacidade, por exemplo, de compartilhar e de buscar. E também de buscar um exercício de desenvolvimento, porque a gente também vai ficando num ponto que a gente se acha. Né? Então, assim, agora está tudo resolvido. Não, e nós precisamos ter um ambiente de debates francos, de combates verdadeiros. Como que ele... o que você ensina, ou como que ele pode blindar esses sentimentos negativos para continuar na sua jornada de uma forma mais consistente? Então, assim, eu sou um pouco reticente em termos de blindagem. Né? A blindagem ela sempre tem pontos fracos. Né? E sentimentos, se você blindar, vira trauma. A gente tem que lidar com eles. Os sentimentos que a gente pode ter, né, de desafios, eles precisam ser amparados, por exemplo, para que eu entenda de fato qual é o tamanho do desafio que eu estou para enfrentar. Muitas vezes eu posso ficar desestimulado ou posso me sentir à beira de desânimo, né? Que não é desânimo, simplesmente eu estou passando por um momento difícil e eu preciso estar preparado para aquele momento. Eu preciso ganhar energia para aquilo. Então, assim, a gente tem que olhar com muito respeito para aquilo que a gente está enfrentando e conseguir olhar claramente para o que nós temos pela frente. Às vezes, o que turva um pouco é que eu começo a misturar sentimentos, preocupações. Não, eu tenho que tornar isso puro. Qual é meu real desafio? E aí eu vou em busca disso. Que tipo de sentimento eu tenho em relação a isso? Eu preciso olhar, eu preciso perceber. Se, de repente,
eu posso estar com um sentimento desastroso aí, eu preciso cuidar, preciso ver se isso é real ou se eu estou deixando alguma coisa invadir minha praia aí e me atrapalhar. Acho que um ponto de pressão para esse CEO, fundador, empresário, é pensar em se eu vou desistir de um projeto ou não. Porque às vezes não dá certo, não está saindo do lugar, né? O mercado sempre ouve, não desista, não desista, não desista, mas tem coisas que às vezes fica insustentável, né? E acho que um motivo de pressão para ele, né? Como que você vê essa questão de desistência? Tem coisas que tem que desistir, larga mesmo, ou tem que ser resiliente ao máximo? Então, acho que a gente tem que olhar para isso o seguinte, do meu ponto de vista, por exemplo, tanto tocar quanto desistir são atos de coragem. Tá certo? Porque muitas vezes eu tô com um plano de trabalho, estou com um projeto, em que ele vai passar por momentos que vai parecer que ele está à beira da quebra. Tá certo? Eu tenho que ter uma percepção muito clara, eu tenho que olhar para ele para saber qual é a minha margem de risco e qual é o risco que eu tenho tolerância para correr. Tá certo? Então, assim, eu tenho que ser corajoso até o ponto de me acovardar. Eu tenho que ser corajoso até aquele ponto de falar assim, aqui não dá mais. Mas eu tenho que perceber essa questão, porque em muitos momentos que a gente começa a fazer novos projetos, novas empresas, novos desafios, vai passar por momentos em que eu vou estar assim, cansado, vou estar com problemas que parece que eu não consigo resolver, e eu tenho que perseverar. Em outros momentos, vai ter uma ideia que ela parecia brilhante, que eu vou começar a tocar, e que ela não está apontando para resultado, que ela está apontando que ela não vai conseguir superar. Eu tenho que ter coragem, por mais amor que eu tenha naquilo, de abortar. Então, em ambas as questões, ela exige coragem. E exige, sobretudo, percepção. Percepção para lidar com variáveis, para conseguir tornar tangível aqueles indicadores de riscos. Que eu preciso correr riscos calculados. Não dá para, por exemplo, assim, se é a minha empresa, não dá para eu dar uma de maluco e querer que ela aconteça tudo. Se eu estou dentro de uma empresa, então, que eu sou um executivo, estou cuidando daquilo, eu não posso colocar toda a empresa em risco. Né? Então, eu tenho que ter riscos calculados. E tenho que saber sempre o seguinte, tudo que eu estou fazendo tem que ter um retorno absoluto. Tem que ter um retorno de dinheiro, eu tenho que ter um resultado financeiro, tem que ter um retorno de crescimento para as pessoas que estão naquele entorno, seja para as pessoas que trabalham na equipe, seja para os usuários, para os clientes. Né? Eu tenho que ter um retorno, por exemplo, de realização, de felicidade de conseguir resolver o problema, de chegar lá na frente. E isso é um direito que a gente tem, de ser feliz com aquilo que a gente faz. Então, quando nós conseguimos resolver problemas, nós nos sentimos felizes. Então, esse também é um crédito que a gente precisa começar a pegar, né? Mas eu tenho que tomar esses cuidados. Eu tenho que olhar para as variáveis com esse senso crítico. Esse risco que você falou, em que momento eu avalio esse risco? No início do projeto, no decorrer dele, na hora de tomar uma decisão de investir ou não? Sempre. A análise de risco ela é permanente. Eu criei uma ideia, já começo a olhar para ela, qual é o risco dela dar certo, qual é o risco dela não dar certo. O quanto que isso vai me custar. Do ponto de vista financeiro, qual é o risco que eu quero correr com isso? Tá certo? Porque assim, nós estávamos cuidando de um projeto outro dia, era um projeto simples, de uma pessoa simples, e ele tinha alguns poucos bens. Chegou num ponto, ele falou, e agora? Eu falei, agora, isso está num ponto de você ter coragem. Ele falou, o que você faria? Eu falei, eu venderia tudo que eu tenho e investiria nisso. Porque isso vai te trazer tudo isso de volta e muito mais. Só que você tem que ter essa percepção clara e tem que ter coragem. Né? Porque você tem que vender sua casa, seu carro, né? Bom, mas eu vou investir nesse negócio. Você tem que ter uma noção de resultado disso. Ah, bom, pode dar errado você perder tudo? Pode. Você está no jogo de mercado. Né? O mercado ele não tem essa coisa estável, essa segurança. Ao mesmo tempo que tem coisas que você fala assim, olha, aqui não adianta, não põe mais a mão, não põe mais dinheiro, para e... Né? Começa outra coisa, porque não é que você parou uma coisa, você não vai fazer outra, você vai fazer outra, mas aquilo às vezes não dá.
nem todo mundo tem fica confortável com essas situações de risco, né? Existe alguma ligação entre vocação e empreendedorismo? Você precisa empreender é uma vocação? Então, existe uma correlação de vocação e empreendedorismo. É bacana isso. Se eu tiver vocação, pode ser mais fácil. É interessante o pode, né? Porque às vezes o fato de eu ter vocação pode fazer com que eu não me empenhe muito, né? Então, assim, é uma coisa engraçada. Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho vocação para matemática, ok? E eu posso desenvolver bem o pensamento matemático, conseguir resolver algumas equações mais tranquilamente. Isso pode ser uma virtude se eu pegar isso e for desenvolver. E pode não ser uma virtude se eu me acomodar com a facilidade. De repente, tem alguém que não tem vocação, né, mas pega por um desejo íntimo de querer dominar a matemática, tá certo? E apesar de não ter vocação, vai se dedicar tanto que pode superar quem tem vocação. Então, às vezes, o que você tem no bolso não é o que vai te dizer se vai ser sucesso ou não. Tudo vai depender muito de como você vai lidar com aquilo. Você tem vocação, então, é uma virtude, fortaleça a sua virtude. Fortaleça muito a sua virtude. Se é bom nisso, seja espetacular. Tá certo? Por quê? Quem não é bom naquilo, e se ele quiser, e você dormir, ele pode te passar. Então, a vocação, bem trabalhada, ela é uma virtude. Senão, ela pode se tornar um perigo de acomodação. Resolvo muito fácil, vou deixar para depois. E alguém que enxerga como uma dificuldade pode me superar. Nesse sentido, para criar uma empresa, eu preciso criar algo que eu goste, que vai me fazer bem, algo que é do meu gosto, ou essa empresa pode ser de outras áreas que eu não tenho tanta afinidade, mas eu vejo uma oportunidade? Eu penso assim, é claro que se eu olhar para alguma coisa que eu gosto de fazer, aquilo é uma oportunidade, isso é uma loteria, pega, né? Porque é muito forte essa coincidência. Agora, tem uma coisa que está ficando meio cult e repetitivo, eu preciso descobrir alguma coisa dentro daquilo que eu gosto. Tá bom, pode ser. Só que aquilo que você gosta pode não ser a solução que o mercado quer. Então você não vai ter sucesso com isso. Tá certo? Tem gente que está estudando algumas áreas de trabalho aí que não vão fazer nada com aquilo. Mas eu gosto disso, tá bom, serve para consumo próprio, né? Agora é o seguinte, eu quero fazer alguma coisa que seja desafiador, independente de eu gostar ou não, vou encarar. Tá certo? E com isso eu posso descobrir coisas pelas quais eu posso me apaixonar. Entendeu? Então eu me dou o direito de novas descobertas. Às vezes, é claro, se eu tenho uma coisa que eu gosto muito e eu consigo atuar com aquilo me dá resultado, perfeito. Ainda que isso signifique que, às vezes, para fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer muitas coisas que eu não gosto. Né? Eu tenho que equacionar coisas e falar, putz, isso aqui me dá muito trabalho, mas eu chego lá e faço o que eu gosto. Por outro lado, também, assim, se eu amplio isso, vou descobrir, vou fazer o que é importante, o que é necessário, o que pode ser resultado, o que pode ser rentável, eu posso descobrir coisas apaixonantes, até pelo fato de que eu vou me superar. Quando eu me coloco em desafio, eu falo assim, putz, eu não consigo fazer isso. Espera aí, eu vou fazer. Vou fazer. É um ambiente de superação. Aquilo gera uma felicidade, gera paixão, e aí, ninguém me segura. Ninguém me segura. Isso ajuda meu cérebro a funcionar melhor, ajuda meu corpo a criar prontidão melhor para isso. E você mencionou que negócios não dão certo. Claro, startups a gente vê, a maioria não dá certo, né? Essa perspectiva de falhar com o seu negócio, isso, pela experiência que tem, chega lá no seu consultório, isso chega muito paciente, gente dizendo que não empreende ou não coloca um projeto à frente porque tem isso, um medo de falhar, isso acaba inibindo essas pessoas, ou o que aparece mais ao contrário, gente que o medo de falhar pode inspirá-lo a tomar novos desafios? Aparece mais ao contrário, porque assim, normalmente quem tem muito medo de falhar não vai fazer nada, né?
Sim, você tem muito medo, isso já te cria uma exceção. Você vai buscar um ambiente que te dá segurança, às vezes mesmo que ele não seja tão realizador, né? Então, é uma grande parte escolhe esse caminho, né? Agora, quem, por exemplo, né, assim, vamos dizer, tem um medo de fracassar, mas tem a coragem de superar isso como um desafio, tende a ser realizador, tende a ser né, uma pessoa que supera esses obstáculos constantemente. Então, o medo, muitas vezes, é uma virtude. Ele me ajuda a analisar os riscos e a tomar a melhor decisão e a cuidar melhor do negócio, né? Mas se o medo, por exemplo, ele é um medo que ele é limitante, que ele imobiliza, né, eu preciso lidar com isso se eu tenho vontade de superar essa questão. Eu preciso de ter vontade para superar isso, tá certo? E se eu quero ser um criador de alguma coisa e isso é um obstáculo, então eu vou lidar com isso, vou buscar caminhos. É difícil, eu acho, que alguém empreender com esse sentimento, né? De medo é muito limitador. Não sei, eu penso em como que ele vai tomar uma iniciativa. Então, é difícil, porque assim, é muito característica das pessoas. Tem gente que no extremo do medo consegue realizar, né? Mas assim, são características muito peculiares, né? Eu estou na pressão, eu estou com muito medo, eu realizo, tá certo? O medo, ele é um elemento de proteção da gente. Então, o que nós temos é que entender os medos que nós temos. Os medos que nos imobilizam, nós temos que negociar com eles. E os medos que nos atraem para o desafio, nós temos que nutrir. Isso aparece, por exemplo, em definição de metas das startups, ou uma meta muito pequena, porque assim eu tenho mais chance de realizar e eu consigo... Ou como que isso acontece? Não, meta é um negócio assim infernal, né? Então, assim, ou a meta ela é muito romântica, né? Então, eu vou começar, então, assim, amanhã vai ter 3 milhões de coisas prontas, né? E, não, mas eu defini bastante alto, porque pelo menos eu faço 100, né? Não vai dar certo. Ou então, né, defini uma e eu sei que eu vou fazer 500. Nossa, me superei, já sou o bambambam. Não, né? A meta, assim, ela tem que ser uma coisa muito crítica. Meta tem que ser alguma coisa claramente mensurável. Eu quero isso de resultado, tá certo? Ela tem que ser tangível, ela tem que ser realizável. Ou para mim, ou para o meu grupo de trabalho, ou para a minha equipe, ou para a minha empresa. Meta que seja alguma coisa astronômica, ela é corrosiva. Ninguém vai atrás. Todo mundo percebe que é inatingível e isso só desmotiva. Ela precisa ser muito competente, realizável, atingível, desafiadora. Certo? Essas são as melhores metas. Aí, é difícil também chegar nisso. Não, são assim, se você olhar para o seu projeto, elas quase que elas se mostram para você. Elas pulam do seu plano de trabalho. Falam, você vai chegar aqui. Entendeu? Um plano bem feito, ele conversa com a gente. Ele vai te mostrando o caminho. É muito interessante isso. Depois que você cria esse hábito de olhar para o plano, planejar, ele começa a te dar dica, ele começa a se mostrar muito fácil. Ele vai te dirigindo. E você vai percebendo claramente as metas. Você pode ter, às vezes, quando você começa a definir metas sem muita experiência, você vai marcando as margens de erro. Ó, errei X%, errei X%. Né? Assim, você começa, vamos supor, um erro forte de uma meta, uma variação de 7% para um lado, 7% para outra, né? Já é erro bastante grande, entendeu? Então, eu preciso trazer isso assim para erros mais ou menos aceitáveis, em torno de 2%, para lá ou para cá, né? Para que seja... Tem área que não permite nem 1% de margem de erro, mas a gente pode fazendo alguns exercícios. Mas depois você se acostuma a definir metas, você tem que olhar para ela e conversar com ela. Vou chegar nela? Sou capaz de fazer? Tenho fôlego para isso? Está muito absurda? Vou reduzir. Está muito fácil esse negócio? Eu tenho que ampliar, né? Então, a meta, sim, ela é um elemento valiosíssimo, porque quando eu consigo olhar para ela e definir, eu vou acertar na mosca. Raramente eu vou errar. Definir meta é um exemplo de uma decisão solitária de um empreendedor? Olha, aí você pode conseguir fazer um trabalho em grupo a partir da performance do próprio grupo e da visão de mercado. Mas, normalmente, quem tem mais capacidade para definir os desafios é quem está liderando, é quem está criando a questão,
porque ele está envolvido com mais variáveis. Né? Ele tem mais visão do onde ele pode chegar. Ele deve ter mais visão. A função dele é ter essa visão. Né? Então, tem coisas que eu tenho que chamar para mim. Isso aqui é decisão minha. Né? E eu vou errar pouco, se eu errar. Como o time vê isso, essa decisão numa meta? Se o time perceber que é uma meta real, alcançável, desafiadora, ele vibra com isso. Quanto mais conectado com o time, com a meta, o time ele saboreia essas questões. Porque ninguém quer trabalhar em equipe perdedora. Todo mundo quer ser boina verde, meu. Assim, queremos ser o melhor, meu. Queremos ser, sabe, fazer o máximo, não é? Não tem time que tenha prazer em ficar em times medíocres. Nós não queremos isso. Nós queremos ser os vencedores. Sabe? Aqui a gente não tem muito esse hábito de valorizar isso. Mas nós queremos vencer. Nós queremos ser os primeiros. É o seguinte, tá certo? Né? Ou o máximo o segundo para ficar perturbando o primeiro. Né? O primeiro toma a chuva e a gente vai na garoa, entendeu? Mas assim, a gente quer participar de um time vencedor. A gente quer participar de um time que debate, de um time que combate junto, de um time que realiza. Meu. Isso aí não tem... Ninguém quer participar de time mais ou menos. Esse é o espírito que você vê comum que você vê entre empreendedores. Esse é o espírito que eu vejo em times vencedores. Ou é o espírito que deveria o empreendedor ter? Não, quando você percebe um time vencedor, você percebe que essas qualidades estão presentes. Entendeu? Assim, inclusive um pouco de maluquice também. Né? Assim, times vencedores são times que são arrojados, são times que se dispõem a quebrar os parâmetros, são times que não têm muito limite de performance, são times que eles vão se doar além do usual. Né? Esses são os times vencedores. Não tem... Fala assim, os caras falam, no meu trabalho eu não durmo por causa dele. Meu, depende, você não dormiu quantos dias? Beleza, depois você vai tirar férias nas Bahamas, mas né, não durmo alguns dias, e daí? Entendeu? Assim, depende do que você quer. Né? Depende de como é que você quer o seu time, qual é o objetivo. Você tem um objetivo claro em mente, persiga. Tá certo? E é o seguinte, saiba trabalhar, saiba ser vencedor e saiba celebrar. A celebração é fundamental. Entendeu? E saiba tirar férias. Tá certo? Né? Tirar férias não é ficar dia parado sem dormir, porque você deixou coisa para resolver. Né? Bata suas metas, velho. Faz a fortuna e vai gastar. E vão pôr dinheiro no mercado. É importante gastar também, né? Então, assim, é fundamental isso. Né? Uma equipe saborosa, assim, que tem essa coisa, ela é vibrante. Assim, façam isso, aproveitem, sintam essa coisa. Isso é demais. Para mim é melhor que torcida de qualquer coisa, cara. É o que faz o empreendedorismo ser legal, né? É o que faz o empreendedorismo ser legal. É você ter esse sangue fervendo, né? Assim, eu vou me desafiar, vou desafiar gente, eu vou trazer gente maluca junto comigo, eu vou trazer gente que vai pegar junto comigo, eu vou conseguir convencer essa turma a trabalhar feito maluco, sabe? E aí nós vamos curtir o resultado. Né, e vão repartir o sucesso. Luiz, nós estamos chegando no final, mas comumente a gente sempre faz um bate-bola, né, com o convidado. Né? Então eu queria primeiro te perguntar qual que foi um livro que te marcou? Tem muitos livros que me marcaram, mas um livro que me marca, me acompanha sempre, né, tem até uma coincidência, mas é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Né? O Gabriel, a obra dele é muito bacana, mas nesse 100 Anos de Solidão, ele trata dessa questão da navegação da sociedade, das transformações. Né? Ele te leva para uma leitura de combate, né? Ele te provoca, e ele usa uma linguagem múltipla e te faz você navegar com ele por algumas coisas que são absurdas, né? Que você vai percebendo junto com ele durante essa navegação por esse romance que eu acho fantástico e que ele me acompanha assim na cabeça, né, sempre. Não, surpreendeu, eu me arrepio até não é? de lembrar do livro. Putz, e o Gabriel assim é um máximo. E a primeira vez que alguém cita um livro de literatura aqui. Pois é, de romance. É que a literatura ela faz parte da performance da vida, né? Assim,
Quando você navega por ela, quando você vai para um livro técnico, você se diverte também. E aí você pega esses caras que conseguem te provocar, né? Que eles te trazem para dentro da obra, eles fazem você se revolucionar, é muito legal. Legal mesmo. Uma ação rotineira que te faz crescer? Putz, uma ação rotineira que me faz crescer é me preparar toda manhã, todo dia, para ir conversar com as pessoas que eu tenho compromisso com elas. Então, assim, o fato de me preparar, de me planejar para isso, né, e às vezes de ter que estudar sobre coisas que não faz parte do meu métier, não faz parte do meu cotidiano, porque são pessoas de muitas áreas, então isso me faz crescer constantemente. Eu tenho que estudar um pouco sobre as coisas, não vou virar um esperto no negócio, mas eu tenho que criar parâmetros, eu tenho que ter uma referência, né? Apesar que a ciência não é meu objeto em questão, mas me faz conhecer muita coisa. E me faz conhecer e me colocar no lugar das pessoas também, me faz crescer por demais, né? Então, criar essa situação de empatia, de perceber o nível de desafio das pessoas, o nível que elas são cobradas, que elas são exigidas, compartilhar isso com elas, me faz crescer muito o fato da gente estar com uma prontidão para viver isso. Legal. E revela aí para a gente o melhor conselho que você já recebeu na vida. Nunca leve nada tão a sério. E até hoje eu estou me esforçando. Porque assim, foi um excelente conselho, né? Eu sempre fui muito exigente comigo, assim, sofro demais com essa questão. Então, esse conselho também me acompanha. Eu começo a falar, não pode ser tão sério assim. Né? Não pode, esse negócio não pode ser tão sério assim. Isso não tem essa seriedade, ele pode ser mais leve, pode ser mais brando. Né? É isso. Um sonho seu? Putz, um sonho meu, assim, é um sonho de país. Olha, assim, meu sonho é que todas as crianças saibam e dominem matemática, geometria, cálculo, absolutamente no princípio da educação fundamental. Se a gente conseguir isso em 12 anos, nós temos um país crítico, nós temos um país que é o próprio Vale do Silício. Né? Falta cálculo, falta matemática, falta domínio, né, da geometria e do espaço no nosso cotidiano. Por isso, falta senso crítico. Né? Quando as pessoas tiverem capacidade de calcular, vai ser um cálculo benéfico para tudo. Ninguém vai jogar um pedacinho de papel, porque vai saber que milhares de pedacinhos de papel é um transtorno. Né? Então, assim, é mais ou menos isso, é um sonho. Legal. E o último ponto, dê um conselho para quem está criando sua startup, para quem está empreendendo agora. Olha, o conselho é assim, acreditar, fazer um bom plano, perseverar e não levar nada tão a sério. Né? Divirta-se com o processo. Quanto mais se divertir, mais fácil vai ficar a hora do sofrimento. Né? Porque o sofrimento é inerente ao processo. Então, assim, pense na diversão, pense na perseverança e tenha, às vezes, em mente que pode ser que você tenha que desistir. Mas desista de uma. Né? Não desista de todas as 10 outras. Né?